deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Se estiver com a sua Bíblia, puder abri-la. Essa semana nós estamos, esse mês, melhor, né? Nós estamos conversando sobre os 5 solas. E, me ajeitando aqui, mudamos. E hoje, a nossa tratativa dos 5 solas é o sola graça, ou somente a graça, ou sola gratia, ou somente a graça de Deus. E para esse diálogo que nós vamos ter, eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, se você puder. O livro de Efésios, o capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Efésios, o capítulo 2, o versículo de número 1 em diante. Capítulo 2 de Efésios, versículo de número 1 em diante. Acho que está mais fácil aqui, David. Isso. Antes da gente ler o texto, eu quero só fazer algumas considerações rápidas para a gente entender. Na semana retrasada nós falamos somente a Escritura, o primeiro sola. Anterior a essa falamos sobre o porquê da reforma protestante, o porquê da gente se reformar, e como Deus fez isso na história da humanidade, de toda a Bíblia, desde Gênesis até o final do Apocalipse, culminando em Jesus. Semana passada falamos sobre sola Cristo, que Ele é a suficiência, o único caminho, o único mediador, mas não o único intercessor. Quero só lembrá-los disso. A pessoa até me perguntou, pastor, Ele é o único intercessor? Não, eu posso ser intercessor seu, ou seja, eu posso interceder pela tua vida, aqui orando a Deus. Ele é o mediador, o caminho, aquele que nos leva até o Pai, que é o mesmo que Ele, quando Ele diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, da origem de onde Ele é, da origem de onde Ele estava. Ninguém vem e nem ninguém vai. E hoje, como processo natural, nós vamos falar sobre sola gratia, ou somente a graça. Hoje eu não vim com uma camiseta, não deu para a gente montá-la, não deu certo a proposta, mas essa camiseta é um pouco diferente. Ela é de um artista que tem uma imagem muito bonita, e eu gosto muito dela porque ela também simplifica um pouco do que é a graça de Deus na pessoa de Jesus, onde Ele levou sobre si todas as minhas, as tuas, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Estava sobre Ele. Por isso, aqui a referência do texto de Isaías, onde você pode ler essa expressão do texto. Mas quando a gente fala de graça sobre a reforma protestante, por que é muito importante esses 5 solas, onde, sumariando, a gente tem a ideia da reforma protestante, onde nós temos sola Escritura, sola Cristo, sola graça, sola fé e sola Deo glória. Todos esses elementos, como nós falamos, ele tem por sua vez a instrumentalidade de entender a soterologia, que é o processo de salvação. Porque naquela época algumas ideias sobre salvação estavam se perdendo. E aí vem a palavra de Deus na sua elucubração diante dos seus homens e mulheres, pessoas de Deus que estavam naquela época, inclusive os pré-reformadores e os reformadores que nós temos aqui. E eles desenvolvem esse processo todo, onde, deixa eu começar para você entender, onde a salvação é pela graça, mediante a sola fé, só graça, sola fé, em Cristo Jesus, e isso está na Escritura. Então, tudo a Ele seja honra e seja glória. Deu para entender o processo da salvação nas 5 solas? Elas vão se desenvolvendo nesse processo. Nós abrimos um pouquinho cada uma delas, mas ela se desenvolve nesse mecanismo. E hoje, a partir dessa noite, nós vamos falar sobre sola graça, porque tem a ver com a manifestação de Deus na pessoa de Jesus. Mas antes, só para você entender, lá naquela época, sobre soteriologia, que é o processo dos 5 solas, havia algumas heresias ou algumas coisas distintas, vamos chamar assim, das quais nós temos alguns problemas sobre.
das quais nós temos alguns desenvolvimentos que acabam nos ajudando a entender. Naquela época, olha só para você entender como é que tinha. Alguns séculos atrás, como Agostinho, no século mais ou menos século V, ele estava vivendo um confronto de algumas pessoas, como por exemplo Pelágio de Bretanha, como é chamado esse homem que surgiu, o pelagismo, e esse pelagianismo surgiu com uma ideia de que o homem era responsável pela sua salvação. Não era Deus que fazia, não foi um ato do céu para com a gente, não foi nada disso, foi simplesmente uma ação da qual o homem pode, o homem deve, então o homem pode ser salvo, o homem quer ser salvo, o homem vai e se salva, como também o homem vai e perde aquilo que ele conseguiu ganhar. E aqui na época de mais ou menos século XVI, quando nós estamos falando da Reforma Protestante, o mesmo problema surgia, mas agora numa questão de sinergia soteriológica. Ou seja, o homem fazia um pouquinho e Deus fazia um pouquinho. Como nós já explicamos aqui sobre religião, Deus desce um pouco, até metade, até uma porção, e eu subo um pouquinho. Esse subir para a época do século XVI era interpretado como indulgências, ou seja, eu pagava um pouquinho para eu subir. Ou era interpretado como boas obras, ou seja, eu fazia alguma coisa, ajudava alguém, dava aos pobres, fazia alguma coisa para que eu pudesse subir e me encontrar com Deus. Ou talvez as próprias leis, eu subia um pouquinho a despeito das leis, ou seja, eu obedecia algumas leis, fazia isso, não fazia aquilo, não fazia aquilo, não fazia aquilo, e eu ia subindo um pouquinho até que a gente se encontrava pela sinergia em algum lugar. E a partir desse pressuposto é que vem então os reformadores e dizem, não é assim que funciona. Segundo a palavra de Deus, não tem a ver esse pelagianismo, não tem a ver com a palavra, esse sinergismo para a salvação. Não tem, é óbvio, é claro, nós não estamos aqui anulando a ideia de que você tem que fazer a sua parte, não no sentido de salvação, mas no sentido do seu comportamento, daquilo que Deus tem feito na sua vida, das suas obras após a salvação. Nós vamos falar sobre isso. Mas quando se trata de salvação, os reformadores dizem bem claro, é só a graça de Deus. E é por isso que eu quero convidar você, Efésios capítulo 2, e nós vamos diluir um pouquinho esse texto para a gente entender como ele fala e como ele vai mostrando esses relatos do capítulo 2 de Efésios, quando ele fala declaradamente do pecado e a salvação pela graça. Esse foi um dos textos mais importantes de Lutero e de Calvino a despeito da graça. E esse texto de Efésios, só para você entender um pouquinho, o trilho que Paulo dita aqui aos Efésios no capítulo 2, é um trilho que ele escreveu quando estava na prisão. Mas dizem os historiadores que esse texto não era para ser feito somente para a igreja de Éfeso, mas era para todas as igrejas dessa narrativa, como está acontecendo hoje comigo e com você, para a nossa comunidade. E esse texto ele é muito bonito, muito forte, segundo alguns especialistas, ele é o mais nobre do Novo Testamento, porque ali você vê Jesus Cristo representado na igreja, você vê ali o noivo e a noiva, você vê ali toda essa formatação do propósito de ser igreja e da salvação em Cristo Jesus pela graça. Por isso eu quero te convidar para a gente entender um pouquinho sobre esse texto, Efésios capítulo de número 2, o texto vai nos ajudar a entender, dizendo assim, vê se na sua linguagem, na sua Bíblia, está escrito assim também. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e vossos pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência, versículo de número 3, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que tínhamos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também todos os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. E aí vem a palavra, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, aquilo que viriam para frente, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, 9 e 10 para a gente encerrar. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós,
é um dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Até aí, versículo de número 10. A narrativa desse texto que eu quero que você guarde, e você entenda um pouquinho quando a gente for desenvolver um trilho sobre Efésios capítulo 2, a gente precisa entender algumas coisas diferentes aqui. A palavra graça é uma palavra que no hebraico, no grego, melhor aqui no texto grego, ela tem como tradução a palavra charis, ou charis, mas mais comum ser usado charis, que também é a raiz da palavra charizomai, que é a palavra perdoar. E a palavra graça, charis, quer dizer que a gente tem um favor imerecido. Quando você dá algo de graça, quer dizer que você vai ganhar algo, ou vai receber algo de alguém que vai lhe dar algo de graça. Por isso a palavra graça é muito comum no nosso meio, mas talvez não tão compreendido como deveríamos, do jeito que a palavra de Deus trata ela. E quando a gente olha para essa expressão, graça é algo divino, não é algo comum entre nós. Tanto que se você chegar para alguém e der algo para alguém do nada, a pessoa vai achar estranho isso. Se eu chegar, por exemplo, para alguém, o Marcos e a Ítala que estão com a gente hoje aqui, os nossos mais novos casais, né, o esposo Marco, a esposa Ítala, né, já, né? Se chegar e dar um presente do nada para eles, talvez agora eles vão falar, é do casamento, é disso, aquilo. Mas se eu der um presente daqui a algum tempo, do nada assim aparecer, Marco, presente para você, Flamengo, como assim? Por quê? A gente não está acostumado. Não faz sentido para a gente receber alguma coisa de graça. E toda vez que nós recebemos algo de graça, nós ficamos tentando achar o motivo pelo qual eu consegui aquilo. Ou talvez, pensa comigo, nós nos responsabilizamos de forma circunstancial e consciente a dar alguma coisa a partir daquilo que nós ganhamos. Deixa eu te dizer para você entender. De repente alguém chegou para mim e me deu um presente. Me deu um presente assim do nada. E logo eu agradeço, é óbvio, fico feliz, mas logo na minha mente, tão humana que tenho, ela já vai pensar, eu preciso pensar em alguma coisa para dar para ele. Eu preciso surpreendê-lo também. Já que do nada ele me deu um presente, eu preciso dar um presente do nada para ele também. Então me traz ao coração uma certa responsabilidade circunstancial, da qual eu preciso me ajustar e uma angústia toma conta de mim, para que eu possa replicar esse presente ou refazer com que a pessoa fique feliz também, assim como eu fiquei a partir dessa graça. Então quando a gente trata sobre isso no âmbito humano, é dessa forma que a gente faz. Se eu de repente der um presente para o Davizão, do nada, o Davizão vai ficar compelido a daqui uns dias me dar alguma coisa do nada. Porque ele vai ficar, nossa, né? É assim que acontece às vezes no aniversário. Se você está no aniversário de alguém, dá um presente para alguém, no aniversário do outro, se você não der, a gente funciona mais ou menos assim. Isso é a graça comum, a graça nossa. Mas a graça de Deus, ela é diferente sobre isso. A graça de Deus não tem essa mentalidade, não tem essa proposta, porque ela não nos dá, ela não entra em reação com a gente a partir daquilo que eu sou, ou daquilo que eu tenho, ou daquilo que eu vou oferecer depois para pagar o que eu recebi. Não é assim que funciona a graça. Ela é totalmente diferente de nós. Por isso, como o amor ágape é algo que vem de Deus e adentra em mim e você, nos potencializa a sermos diferentes, a mesma forma é a graça. Por isso que não dá para a gente entender a graça ou tentar equilibrar a graça a partir daquilo que eu e você vivemos na graça do dia a dia ou da nossa humanidade. Por isso eu quero desafiar você a entender por que esse texto é tão rico e por que ele é tão importante para a gente compreender por que a salvação é pela graça em Cristo Jesus tão somente. O primeiro texto, eu quero dividir esses versículos todos aqui, desde o capítulo de número 2 até o versículo 1 até o 10, do 1 ao 10. Eu quero dividir em 3 momentos básicos para a gente entender. E o primeiro do versículo 1 ao versículo 3, onde nós temos aqui o primeiro momento para a gente entender. Por que eu preciso entender a graça? Antes de entender a graça, eu preciso entender, e Paulo deixa isso bem claro, antes de compreender a graça, eu preciso entender a condição humana e a impossibilidade de salvação. Vou repetir, antes de entender a graça, eu preciso entender a minha condição humana, quem eu sou e o que eu estou vivendo e qual a possibilidade ou a impossibilidade de eu me salvar.
Por isso que nesse texto, a condição humana, ela é muito clara e declarada quando Paulo fala aqui à igreja de Éfeso, e ela deixa bem destacada essa possibilidade. Tanto que quando você vai pegar Tulip, naquela proposta do calvinismo, a primeira questão do T, ela tem a ver com a depravação total. Ou seja, quem eu sou, da onde eu sou, de onde eu surgi, de onde eu nasci. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer exatamente isso. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando a palavra diz todos, ela está dizendo que todos aqueles que nasceram de um ventre, nasceram de algo humano, como eu e você, como os nossos filhos, e todos nós pecaram e carecem da glória de Deus. E às vezes a gente até tem aquela ideia, pastor, mas criança já é pecadora, mal nasceu já é pecadora. É pecadora, meu irmão. Tanto que se você, pai, você, mãe, vai concordar comigo, que às vezes algumas crianças, elas começam a ludibriar os pais, sem saber de nada, nunca tiveram uma informação e começam a enganar a gente. Começam a enganar com jeitinhos, começam a enganar com algumas birrinhas, começam a enganar com outras coisas. Por quê? Porque é delas, é nossa, faz parte da raça humana, a nossa natureza é pecaminosa. E aqui quando Paulo vai falar disso, ele usa algumas expressões, deixa eu discorrer com você, vai para a Bíblia comigo lá, capítulo 2, quando ele diz assim, ele vos deu vida, Jesus nos dá vida, mas antes nós estávamos o quê? Mortos dos nossos delitos e pecados. Essa expressão de mortos que Paulo traz aqui, é a expressão de dizer que nós permanentemente estamos transgredindo a lei de Deus. Ou seja, nós não conseguimos ter vida, porque nós somos mortos, e o salário do pecado é a morte, diz Paulo aos Romanos também. E essa expressão de salário do pecado é a morte, eu e você vivemos nessa morte. A nossa condição humana é separado desesperadamente de Deus. Não tem como fazer, não tem jeito, porque nós somos mortos e Deus é vida, e a morte e a vida não vão se juntar a partir de um esforço humano. E ele continua dizendo assim, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Ou seja, depois de ele identificar que nós somos mortos, ele ainda diz que nós vivemos a partir de um curso, a partir de uma ação, a partir de um desenvolvimento, de um comportamento deste mundo. Ou seja, além de estarmos mortos, consciência, ele também diz que a minha atitude, o meu jeito de ser, o meu comportamento é de alguém que está morto. É de alguém que está aqui com perversidade, e essa perversidade vai só aumentando, porque o curso deste mundo, ele é cada vez mais para o pior. Nós estamos vivendo nesse tempo de guerra, vivendo nesse tempo de pandemia, vivendo tempo de imoralidade, tempo de cobiça, tempo onde você fala, acabou a corrupção, e de repente surge pior a corrupção. Agora o pessoal é moda, antigamente guardava na cueca, né, dinheiro, agora guarda de cueca de novo. Ou seja, está cada vez pior. Quando a gente acha que o negócio não pode piorar, pode piorar. Por quê? Porque nós vivemos no curso deste mundo, e o curso deste mundo não é melhorar, ele é piorar cada vez mais por causa do ser humano, por causa da degradação do ser humano, porque nós somos pecadores, a minha e a sua condição é essa. Esses dias eu conversando com uma pessoa, antes da gente continuar aqui, uma pessoa disse assim para mim, vendo uma reportagem sobre uma pessoa que estava muito maltratando os animais. E nós começamos sobre 2 reportagens, uma delas era essa. E ela perguntou, nossa, como um ser humano pode fazer isso com um bichinho desse? Isso não é ser humano, isso é um monstro. Aí eu acabei dizendo para ela, eu sinto em dizer, mas talvez ele possa até se comportar como tal, mas a sua origem é ser humano igual a mim e você. E talvez isso força a gente a entender que esse é o grau que um ser humano pode chegar, raça minha e raça sua. Fazer isso sem sequer ter sentimentos, sem sequer ter dó, sem sequer ter um pouco de empatia a respeito de um animal ou de uma pessoa que seja qualquer. E eu conversando com ela também sobre um outro movimento, de alguém, a gente falando sobre frieza, e ela falando sobre isso de alguém dar um tiro em alguém. Na cara, assim, no chão, alguém caído, ou dar um chute na cabeça de alguém. Uma vez, quando eu era adolescente, acho que eu tinha bastante tempo atrás, né? Vamos dizer assim, para não dizer a idade, né? E eu vi uma briga lá em Londrina, na Avenida São Joaquim, o pessoal de Londrina, meu irmão aí que está em Londrina, acho que ele estava comigo até. E essa briga que a gente viu, uma galera de skatista, uma galera das antigas lá, e a SK8 brigando com uma outra gangue. E eu vi aquele dia uns caras brigando e pegaram um, e aquela gangue briga e todo mundo sai correndo, aquela loucura antiga, né? E não tinha arma, não tinha nada, a única coisa que eles tinham era tijolos.
E eu me lembro que eu estava segurando um cara, tentando apartar a briga lá, porque a gente não era nem de um nem de outro, mas eles estavam brigando em frente à pizzaria do meu pai, e nós intervindo ali, tal, e eles respeitavam bastante a gente por causa do meu pai, falavam, pastorzinho, é o pastor Góes, que era meu pai, que é o meu pai lá no Cinco Conjunto, era bem conhecido, e eu me lembro que um rapaz pegou esse tijolão de 6 furos assim, e o cara caído no chão, ele jogou na cabeça assim, ó, rebentou o tijolo na cabeça do cara, abriu o tijolo e abriu a cabeça, tudo junto assim. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, Jesus, como que o ser humano pode fazer isso? E o cara ainda conseguimos levantar, levar para o hospital, enfim, não sei mais se está vivo, nunca mais conversei ou perdi o contato com eles, mas é uma cena dolorosa que eu falo, gente, como alguém pode ter coragem de dar uma tijolada na cabeça de alguém? É o ser humano, sou eu e você, somos da mesma raça. É possível, pastor, eu nunca faria isso. Tomara. Tomara, espero que não, também espero que eu nunca faça isso, mas infelizmente esse curso deste mundo, essa perversidade que só aumenta, é possível que a gente chegue a graus tão ruins, tão perversos, tão diabólicos, que a gente vai se surpreender a cada dia com o comportamento das pessoas. É isso que Paulo está dizendo sobre a nossa condição humana. E ele continua comigo ali. Além disso, ele diz assim, do curso deste mundo, versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar. Essa expressão, quando ele diz segundo o príncipe, ele está dizendo que há alguém que está regendo esse processo. Ou seja, há alguém que está fazendo dessa população, dessa raça, fantoche, está controlando de cima, fazem isso, fazem aquilo. Porque segundo, ou seja, na proposta do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, quando Paulo está dizendo desse principado, desse príncipe, é a razão de estar conduzindo as pessoas, e essa alienação que a sociedade, o ser humano vive a partir dessa condição por causa do pecado. E a caracterização de tudo isso, ele nos chama, ele diz que nós somos filhos da desobediência. E aí a grande questão, mas pastor, por que desobediência? Eu não sei o que obedecer, por isso da nossa condição humana, porque nós não sabemos a quem ou o que obedecer. Tal forma nos cria e nos desenvolve a sermos os filhos da desobediência por causa da nossa condição humana. E aí ele diz ainda no versículo 3, olha que interessante, entre os quais também todos nós andávamos. Ele se inclui nesse processo, dizendo que só porque eu encontrei com Jesus, eu era diferente. Não, eu sou igual a vocês, e eu era da mesma forma, mas algo aconteceu comigo que me transformou, e hoje eu sou, e posso dizer que estou vivendo uma situação diferente. Mas olha que interessante quando ele continua o versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos, outrora, segundo a inclinação. E aí ele coloca duas características dessa inclinação. Primeiro, inclinação da carne, que é o quê? Nada mais é do que eu e você vivemos a partir das nossas intenções ou dos nossos instintos carnais. E esse instinto carnal é tão próprio do tempo presente que eu faço o que eu quero. Eu estou com vontade, minha carne quer e eu vou embora. Por exemplo, a sexualidade ela está retratada a partir de instintividade. Nós hoje vivemos o sexo como igual bicho, igual cachorro. É instinto, ou seja, eu quero transar, ou eu tenho vontade com alguém, eu vou lá e faço. Não tenha consciência, não, é instinto, é carne, é satisfazer a carne. E é isso que ele está dizendo. Quando nós somos filhos da desobediência, não encontramos com Jesus, a nossa condição humana é inclinar e fazer aquilo que só a minha carne quer. Não tem outra luta, não tem outro desespero, não tem outra anuância ou outra inclinação para eu viver. Simplesmente a carne. E o segundo que ele coloca também aqui no texto, inclinados à carne e aos pensamentos. Ou seja, ideias das quais a gente se desenvolve, a gente cria e fica na nossa mente e a gente vai se desenvolvendo e vivendo a partir disso. Como, por exemplo, talvez você já disse, eu já ouvi alguém falar em relacionamentos, inclusive, que, eu não quero mais assim porque eu quero ser feliz. É o pensamento. Ela não sabe o propósito da vida, ela não sabe a identidade de quem ela não sabe quais são os futuros ou os objetivos de Deus para a vida dela, mas ela quer ser feliz e pronto, porque está na minha mente. Alguém colocou isso na minha mente, alguém que vai calculando, colocando, mexendo, e vai me induzindo, e eu vou fazendo isso. Esse algoritmo, vamos pensar nessa expectativa mais moderna, esse algoritmo proposto, inclusive a internet é assim. A internet ela é subjetiva nesse aspecto que a gente não enxerga, mas é indutiva no processo de levar você a fazer algumas coisas. Vê comigo, quando você entra num site e você vê uma passagem de avião, vou ver uma passagem de avião, ver se está barato.
Já fizeram isso? Daqui a semana inteira só aparece propaganda de passagem. É mentira ou é verdade? Você vê alguma coisa de atrás, eu fui num... Não, não vou falar disso. E eu estava conversando, e deixa para lá, outro dia a gente fala dessas coisas. Mas você começa a olhar, qualquer lugar que você entra na internet, qualquer site ou qualquer busca que você coloca, há um monte de propaganda. Quando é para compra, então, meu irmão, só falta só desligar para você falar, viu, a gente viu que você entrou. E esses dias atrás eu estava no YouTube, aí uma pessoa, eu tinha entrado num site de uma palestra lá que eu queria assistir, e aí de repente... eu comecei a assistir um vídeo no YouTube e deu propaganda. Aí eu olhei, o rapaz falou assim, eu sei que você entrou naquele lugar para fazer não sei o quê. Eu olhei assim e falei, ô demônio, sai daqui, rapaz. Como assim? Você sabe? Que negócio estranho, né? Mas é desse jeito os trem. Eles sabem e eles vão induzindo, devagarzinho, colocando, até você fechar o cerco e você não resistindo mais, ceder aquilo lá. É isso que eles vão fazendo devagarzinho no Instagram, vão fazendo no YouTube, vão fazendo no Face e todas as outras para fechar o cerco para você. Fazendo com que você crie e ache e vai fluindo nos teus pensamentos. E aí a tua inclinação junto com a carne, os teus pensamentos vai cedendo, porque essa é a raça humana. E eu pergunto para você, diante disso, da gente entender, e Paulo diz muito claro aqui, nós éramos assim. E quando Paulo fala essa expressão, éramos, ele está dizendo que essa condição de humano da qual nós estamos falando, é possível ser transferida, é possível ser deixada de lado, é possível a gente viver uma nova forma de vida que não seja essa, inclinada pela carne, submisso a Satanás, submisso às coisas do nosso pensamento, fazendo a vontade só das minhas ideias. É possível a gente viver algo maior do que isso. E aí vem Jesus e ressignifica toda essa proposta e nos dá uma condição diferente para a nossa vida. Mas então eu quero que você guarde, porque no versículo de número 1, versículo 2, versículo 3, nós temos a condição humana. Quem é você e quem sou eu? O profeta, ele vai dizer também que as nossas atitudes são como os trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Ele está querendo dizer para mim, para você, que por mais que você, eu sou bom, eu não devo para lugar nenhum, eu não fumo, não bebo, não faço isso, faço aquilo, porque a gente sempre está nessas ordens, né? Não faço. Então eu sou gente boa. Meu irmão, tu não é nada. Nós somos nada diante de Deus. Nós somos nada. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, que atrás eu ouvi uma pessoa dizendo, pastor, a pessoa tem que parar de julgar os outros, né? Deixe que Deus me julgue. Meu irmão, tomara que eu te julgue ou você me julgue, porque se a gente deixar Deus julgar, Deus vai fazer um papel ali, colocar um vídeo assim, toda a nossa história de coisas que você nem se lembrava. Então é melhor que eu te julgue, porque eu só sei de algumas coisas sobre você, e você sabe pouquíssimas coisas a meu respeito. Por isso que se Deus abrir, estardalhar a nossa ideia, a nossa mente, quem nós somos, nós vamos ver que nós somos pó, nós não somos nada. Essa é a condição humana minha e sua. Mas não para por aí, por isso que o texto, versículo 4, ele diz, mas Deus, essa é a grande alegria da boa notícia do Evangelho, mas Deus, ou seja, Deus olhando para nós, vendo a nossa situação, vendo a nossa condição, quem nós somos, pessoas ruins, e querendo cada vez mais ficar cada vez pior, mais ruim, e trazendo os filhos para perto para ser mais ruim, Deus olha para nós e fala, mas Deus, olha o que diz o versículo 4, é rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, com que nos amou. E aqui eu quero o segundo ponto para você guardar. No versículo 4 em diante, até o versículo 7, nós temos a revelação da graça de Deus. Porque Deus, olhando para nós, segundo o texto, Ele agiu com misericórdia. Misericórdia. E por causa do grande amor que Ele nos amou, Ele fez o quê? Segundo o versículo de número 5, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Mas eu quero te ensinar uma coisa muito prática para você entender sobre isso. Porque aqui nós temos uma outra palavra que o profeta, o apóstolo traz para a gente, que além da graça é a palavra misericórdia. E eu quero que você aprenda isso definitivamente, o que é graça e o que é misericórdia. Se você puder fazer com as duas mãos assim, você vai entender. Graça, você coloca a mão com a palma para baixo. E misericórdia, a mão com a palma para cima. Quando nós pensamos em misericórdia, é o quê? É Deus intervindo com a sua misericórdia para que nós não recebamos aquilo que deveríamos receber. Deu para entender? Então Ele intervém, Ele segura
para que não caia sobre nós, como um ato de misericórdia. Quando alguém está fazendo algo, você vai lá e segura um peso, eu estou tendo misericórdia, sai daí de baixo. É assim que a misericórdia entra, algo que nós deveríamos receber. E a misericórdia, com a palma da mão para cima, é dizendo, eu intervi para que vocês não recebam isso. Isso é misericórdia. Por outro lado, a graça é algo que nós não deveríamos receber, mas Deus, pela sua imensa graça e seu amor, resolve olhar para nós e derramar aquilo que nós não deveríamos receber. Se por um lado o que deveríamos, ele intervém pela misericórdia, no outro lado o que não poderíamos nem deveríamos receber, pelo seu grande amor, ele derrama sobre nós. Então aqui você tem a misericórdia de Deus e a graça, que todos eles, juntando os dois, é o processo cíclico da salvação em Cristo Jesus. Por isso que antes de derramar a sua graça, o texto diz claramente que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa da ira, e o texto está dizendo sobre isso, por causa da ira que deveria vir sobre nós, ele intervém e com misericórdia, ele abranda esse processo. Ah, mas só isso? Até quando eu vou ficar com misericórdia? Até quando eu vou ficar parando? Vai acabar a força, acabar a energia? Não, eu vou dar algo diferente para eles. Aí vem a graça, e é o que o restante do texto diz, pelo seu grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, você já não fez nada para receber, você continua sendo morto, você continua sendo um ruim, um zero à esquerda, você continua sendo uma ameba, está entendendo? Você continua sendo um nada, e mesmo assim o amor de Deus chega para nós e nos alcança na pessoa de Jesus. Por isso que o texto nos dá essa ideia dessa reviravolta de Deus no céu. É algo divino da gente imaginar, da gente pensar e olhar para o céu e pensar que Deus, numa das suas narrativas, olhando para nós, João 3,16 vai dizer isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Há uma canção que a gente canta, do Gideone, um grande amigo, cantor, que ele diz assim, só porque me amou, lembra dela? A letra dela? Deixa eu ver se eu lembro da letra sem cantar, né? Lembrar de letra sem cantar. Caio, me ajuda na letra aí. Me ajuda na letra, Caio. Brincadeira, fique em paz. Mas ele diz numa das letras dessa canção, dos trechos, que os anjos não entendiam. Os anjos não conseguiam perceber ou entender como que pode o mesmo Deus se fazer carne, descer e fazer algo comigo e com você. Numa outra expressão de um outro autor, de uma poesia, ele dizia também que quando ele dá essa narrativa e olha para a narrativa, dizendo que vai derramar o seu amor, e esse amor não é apenas uma palavra, mas é uma manifestação em carne do seu próprio Filho, e ele fica imaginando, e até uma peça de teatro que a gente tem, do Lucas Bruder, né? É dele a peça, é isso? Acho que é dele, né? Daquele que desce lá e os dois abraçam, que aqui a Angélica foi Espírito Santo, essa coisa. É dele, é isso, é dele? Então, salva o Lucas Bruder, que é aquela peça onde o pai se despede do filho e o filho como que saindo do céu, descendo para fazer alguma coisa da qual ele sabia que ele ia sofrer. E aqui que entra então esse grande amor de Deus, para quê? Para produzir em você e em mim a mudança daquilo que o primeiro versículo, o segundo e o terceiro nos traziam de consciência de quem nós somos. Por isso que ele continua dizendo, vem comigo no texto, olha lá. Primeiro, estando vós mortos, ele traz vida juntamente com Jesus. Jesus, primeiramente, é o antídoto para todo o processo da calamidade pública. Por quê? Porque a partir dessa calamidade humana, pública e assim por diante, ele vai trazer a seguinte ideia, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que Jesus veio fazer, e ele diz, João 10,10 também a mesma expressão, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, quando lá no primeiro momento a minha condição humana era morto, Jesus vem e fala, eu vim trazer vida em Cristo Jesus. E aí ele finaliza esse versículo dizendo, pela graça sois salvos. Começa o processo da graça na minha e na sua vida. E ele continua dizendo, e juntamente com ele nos ressuscitou. Ou seja, a partir do momento que Deus, olhando para nós, nos vê como mortos, nos dá vida. A partir do momento que ele nos ressuscita, ele está dizendo o quê? Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Ele pagou o preço da morte, porque o salário do pecado é a morte, e ele vai lá e morre na cruz por mim e por você, ele paga o preço. Então esse ato de Cristo tem que também estar em mim, para que Satanás não tenha essa possibilidade de cobrar algo de mim. Já foi pago lá na cruz aquilo que ele estava cobrando de mim. E aí então, por isso que ele aí usa a expressão Paulo, e nos ressuscitou, ou seja, eu também tomo posse do processo de ressurreição de Jesus.
A partir do momento que ele ressuscitou e eu vivo essa ressurreição de Jesus, eu nasci de novo, mas não mais para a carne, mas agora eu vivo no Espírito, ou vivo naquele que vive em mim, o Espírito de Deus. E ele continua dizendo no terceiro momento, continua comigo, quando ele diz, e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Ou seja, uma terceira visão que esse texto nos mostra, que a partir do momento de estar mortos, vida, ressuscita para lidar com a morte, e depois ele nos leva para um lugar celestial, ou seja, coloca a gente numa região onde a gente começa a entender que as coisas não são só terrenas, não são só carnais, não tem a ver só comigo, não tem a ver só com você, são algo diferentes, espirituais. Por isso que ele diz, bem claro, Paulo, nos eleva a assentar nos lugares celestiais, mas também em Cristo Jesus. E por último, o texto começa dizendo no versículo 7, para a gente fechar esse ponto. Para quê? Para que tudo isso? Para que Jesus faz tudo isso? Para que o amor de Deus veio a mim, me consumiu com a graça, mas qual o objetivo de tudo isso? Ele finaliza no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está ensinando a gente nesse texto é essa expressão muito clara, sumariando aqui as ideias de que em Cristo Jesus ele faz uma obra redentora na minha e na sua vida a partir da graça, mas não para que eu fique uma pessoa cheia de graça somente, ou talvez engraçado, se você quiser usar o trocadilho aí, mas não para isso, mas para algo maior do que eu, algo maior do que mim mesmo, algo maior do que a estrutura, algo maior do que nós. A proposta de Deus aqui na pessoa de Jesus, na minha e na sua vida, é mostrar essa graça revelada na minha e na sua postura, para fora, para os séculos vindouros, ou seja, para quem vem depois da gente, perceber que há um Deus, que há um amor, que há um inundar de Deus na minha vida, e que isso faz toda a diferença para as pessoas que estiverem perto da gente. Por isso, eu quero incomodar você para algumas perguntas, para a gente finalizar, para o terceiro ponto aqui. Lembrando que toda a canalização, toda a revelação da graça de Deus se dá em Cristo Jesus. E no finalzinho, quando a gente olha para os versículos 8 e 9, nós percebemos a suficiência da graça. Aqui que é o ponto mais importante quando os reformadores trazem para combater as indulgências, para combater as obras e para combater aquele sofisma que a gente tem dizendo que, não, se eu fizer isso, eu vou ser salvo. Por isso que talvez a pergunta que você sempre quis uma resposta, ou já tem a resposta, ou você já fez e ninguém te disse, quando a gente pergunta para a gente, pastor, eu posso perder a salvação? Aí eu respondo claramente, depende de quem te salvou. Depende de quem te salvou. Se foi Jesus na graça, você não pode. Não pode perder a salvação. Porque se você pensar do lado oposto, se eu posso perder, então eu posso ganhar. Como a Bíblia diz que você não pode ganhar, então razoavelmente se faz claro e fato pensar que você não pode perder, porque não foi uma obra tua, foi uma obra única e exclusivamente de Deus, por amor a mim e a você. Então não dá para perder olhando para a Bíblia, não dá para entender que eu vou perder a minha salvação olhando para o texto e olhando para esse texto da qual a gente está narrando agora. Por isso o terceiro e último que eu quero que você guarde é versículo 8, 9 e 10, quando nós aprendemos a suficiência da graça de Deus. Quando ele diz assim, porque pela graça sois salvos. Bem claro, não precisa nem de explicação, exegese, nada. O texto está dizendo bem claro. Conte comigo aqui, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Vamos falar da fé semana que vem, mas só para você guardar que as duas coisas estão ligadas. A fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. A fé, isso é a fé. Isso não é a salvação. Isso não é o salvo. Isso não é a graça. Isso está condicionado à fé. A gente fala sobre isso outro dia. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, até a fé vem de Deus. Tudo vem de Deus. Mas aí olha o versículo de número 9. E nem de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém ache que é possível. Para que nem ache que os meus gestos, as minhas ações, as minhas boas obras, os meus afazeres, ajudar daqui e dali, isso vai me levar a ser salvo. Não que eu não deva fazer isso. Por isso que o texto continua dizendo, não de obras para que ninguém se glorie. E ele finaliza o versículo 10,
pois somos feitura dele. Ou seja, a partir do momento que eu me encontrei com Jesus, não sou mais feitura do príncipe deste século, agora eu sou feitura dele. E ao ser feitura dele, o que diz o texto, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Ou seja, eu faço coisas boas, eu tenho obras boas, eu tenho ações que são diferenciadas dos outros, não porque eu quero alcançar, mas porque um dia eu já fui alcançado e por resultado de ser alcançado, aí eu faço as coisas. A motivação é diferente, o processo muda. É como um casamento, eu não faço as coisas porque ela vai me dar alguma coisa, porque a minha esposa vai fazer, eu vou fazer café para ela porque ela vai me ajudar à noite, eu vou fazer café porque ela vai me abençoar, eu vou fazer isso porque ela... Não é assim, não é troca, eu só faço como resultado daquilo que eu já vivi, eu só faço porque eu já fui abençoado, eu só tenho boas obras porque a maior obra de alguém, na vida de alguém, já me alcançou, que é a graça de Deus inundando a minha vida. Por isso eu quero te perguntar sobre essas questões das obras, quando a gente pensa e a gente começa a entender e ver nesse texto, versículo 10, então pastor, o que resta a mim fazer? O que me resta fazer diante da salvação se eu não posso fazer nada? Duas coisas você tem que fazer. Primeiro, ter consciência de que você é pecador, como nós falamos da nossa condição humana. E a segunda, crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E aí então, o processo como resposta ao amor de Deus, eu e você crendo, nós seremos diferentes. E 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 45 até o 49, o apóstolo Paulo vai falar um pouquinho sobre esse procedimento entre o Adão e Cristo. E ele vai dizer mais ou menos assim, que Adão era alma vivente e Cristo é espírito vivificante. Ou seja, quando você vive como Adão, você vive sobrevivendo, mas quando você vive com Cristo, você vive alma vivificante, ou seja, todo dia uma novidade de vida para você. Paulo vai também dizer que quando nós vemos como Adão, Adão é feito da terra e Cristo é feito do céu, ou seja, nós vivemos como estrutura terrena na nossa primeira condição humana, mas quando encontramos com Cristo na graça, nós começamos a ser transformados e pensamos na coisa lá do alto, vivemos como forasteiros, porque é lá que é o nosso lugar e nós voltaremos para habitar com o nosso Pai. Terceira consideração, quando ele fala que os homens terrenos são iguais a Adão, desejosos pela sua carne e pelos seus pensamentos, que a gente tem a narrativa muito clara lá em Gênesis, nós entendemos que o homem espiritual já é diferente porque ele está em Cristo, e ele não vive a despeito da sua carne e nem dos teus pensamentos, mas ele vive a despeito daquilo que o Espírito Santo nele habita, faz processos e ele é transformado nesse caminhar. E por último, antes a imagem de Cristo, a imagem de Adão, era uma imagem terrena, era uma imagem de um homem normal, onde todos pareciam e sabiam quem era. Mas quando nós somos transformados em Cristo, nós somos transformados à imagem e semelhança dele, e nós somos diferentes, porque está mais difícil de achar Jesus, pessoas parecidas com Jesus, do que um ser humano comum. Por isso eu quero concluir, dizendo para você algumas considerações para você guardar. A graça, ela não abandona as boas obras, pelo contrário, a graça ela adentra a minha vida e me projeta a fazer coisas boas, me projeta a ser transformado, me projeta a olhar melhor para as pessoas, e a graça um dia nos alcançando, ela vai trazer um colorido na vida. Por isso a pergunta para você que eu quero fazer, não sei se você já parou para pensar um pouquinho sobre isso, mas quando a gente está em algum lugar assim, e a gente vai num lugar gostoso, o Marcos foi para a praia de Lua de Mel, né? Agora eu vou usar você bastante, você não estava aqui, eu falava de você, agora eu vou falar para você. Eles na praia, imagina vocês, casal de Lua de Mel, vocês na praia, e aí um olha para o outro assim, nossa, que lugarzinho sem graça. Lá não era, né? Nesse contexto não, então onde vocês estavam também não dá para ser sem graça, né? Mas digamos que você vai para uma prainha ruim, né? A gente chega naquele lugar, nossa, que lugarzinho sem graça. Ou você vai numa lanchonete, nossa, que lanchonete sem graça. Você come um lanche, e aí, gostou? Também sem graça. E o graça não está dizendo que faltou uma pitada de graça. O graça ali, quando a gente usa essa expressão, parece que faltou um colorido, faltou uma beleza, faltou alguma coisa diferente que eu não estou achando. Nossa, está sem graça, o que está faltando? Por isso que na vida, na minha e na sua vida, talvez você esteja vivendo uma vida de desgraça. Não desgraça só na questão ruim, mas a desgraça na questão de que você não entendeu, não vive, não compreendeu, não tomou posse da graça de Deus na sua vida. Aí falta graça, falta cor para a sua vida, falta cor para os teus olhos, falta cor para você viver no teu trabalho, falta cor para viver na sua família, falta cor para você viver no seu relacionamento, falta cor para viver nos seus estudos, falta cor.
tudo é sem graça, tudo é cinza, tudo é estranho, porque lhe falta entender a graça de Deus. E aqui eu finalizo para você guardar, fazendo algumas afirmações e deixar alguns pensamentos para você refletir. Primeira afirmação: quando nós observamos a graça de Deus, e que é tudo somente pela graça, a gente pode afirmar as seguintes questões. Primeiro, não está em mim nem em você a capacidade de ser salvo. Portanto, nem está em mim e nem em você a capacidade de perder a salvação. Segunda afirmação, afirmamos também que nada do que eu faço contribui para a salvação. Nem que eu faça coisas boas ou coisas ruins, nada contribui para diminuir ou aumentar o amor de Deus por mim e por você. Deixe isso bem claro como afirmação na sua vida. Terceira, nós negamos aqui qualquer pessoa que mereça ser salvo. Porque quando o texto vai dizer, ele vai dizer claramente que não há merecedor de salvação. Não existe merecedor de salvação. Eu mereço, Senhor, por favor. Você viu lá que eu fiz? Não existe essa possibilidade. Nós negamos aqui, pela palavra, que não há nenhuma pessoa que mereça ser salvo, porque todos nós, na nossa condição humana, somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Quarta afirmação que eu faço, afirmo que a suficiência da graça é especificamente e mais nada. Ou seja, não precisa de nada, não precisa você dar dinheiro para a igreja, não precisa você dar dinheiro para pastor, para pastora, não precisa dar dinheiro para padre, não precisa dar dinheiro para ninguém para ganhar a sua salvação. É exclusivamente uma graça, um favor imerecível de Deus. Não permita que essas questões atrapalhem a sua compreensão de salvação. É isso que os reformadores estavam dizendo naquela época, e a gente precisa dizer isso hoje com todas as letras para que fique claro. E por último, a gente quer entender com essa graça de Deus, que rejeita todo autoritarismo religioso e opressor de comunidades que se dizem igrejas evangélicas, dizendo que não tem que ser assim. Se você sair daqui você vai ter problema, se você sair daqui você vai perder salvação, se você sair da minha cobertura espiritual. Isso não é de Deus, irmão. Isso é demônio falando a seu respeito. Porque não é de Deus, é graça, única e exclusivamente graça, nada mais, suficiente, nada mais, está entendendo? Nada mais. Por isso eu quero desafiar você para a gente guardar perguntando: você já foi alcançado por essa graça de verdade? Talvez você pode dizer para mim: mas pastor, eu sou pecador demais, aí que é mais gostoso. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não importa o tanto que você pecou, não importa o que você fez, um dia alcançado pela graça de Deus, a sua vida vai ser transformada. Segunda consideração que eu quero que você guarde: você vive o colorido da graça? Ou você está vivendo uma vida em preto e branco mesmo com Jesus? Se você talvez está vivendo um preto e branco meio com Jesus, o desafio de João 10:10 diz assim: eu vim para que tenham vida, e a tenham da forma que vale a pena ser vivida. Ou seja, talvez você não está experimentando Jesus, talvez quem te salvou foi outra pessoa, ou religião, ou igreja, mas não foi Jesus de Nazaré. Por isso que você não experimentou ainda a vida, o colorido da vida que te faz enxergar as coisas, olhando numa expectativa maravilhosa e otimista para a realidade. E terceiro e último, você entende que quando você e eu reclamamos, ou murmuramos, nós estamos insinuando que a graça de Deus não é suficiente? Por isso eu quero desafiar você. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa expressão. Quando Paulo pergunta para Deus: Senhor, e para mim, como é que faz? Não dá para tirar, não dá para fazer isso? Aí a palavra de Deus diz para Paulo, dizendo bem claro: a minha graça te basta, ela é suficiente. Então eu desafio você, meu irmão, você que ainda não se encontrou com essa graça, abre o teu coração. Deixe o colorido do céu descer a sua vida, abrir os teus olhos e fazer você viver coisas maravilhosas, qualquer lugar que você esteja. A graça em Cristo, ela foi revelada como um protótipo lá em José. José, pela graça de Deus, se você me entende, mesmo na cadeia, ele foi um homem agraciado por Deus, porque o Espírito de Deus estava com ele. E mesmo na cadeia ele enxergava coisas boas. Sabe o que é isso? É colorido da graça. Se você quer viver esse colorido, desafio você: entregue-se por aquele que já se entregou por você. Se lance por aquele que já se lançou por você. Viva a vida por aquele que já entregou a vida dele para que você pudesse viver. Quero convocar o pessoal para a gente cantar uma última canção. Ela chama-se Salvo. Salvo pela graça.
E o trecho dela que eu quero que você guarde, diz aqui, o Caio vai ajudar a gente na letra: não importa o que eu fiz, pode vir, nem o que eu passei, não importa nada dessas situações, eu fui salvo, eu e você somos iguais, mas agora salvos pela graça, nós somos diferentes, não melhores, mas acima de tudo, felizes e alegres e coloridos pela graça que veio do céu sobre mim e sobre você. Vamos cantar? Quero te convidar para você cantar essa canção com a gente.